Subnautica 2 morreu? Já era? Foi de base? Calma, meus amigos, eu também fiquei nessa vibe quando eu vi a notícia. E é exatamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu esperei os criadores se pronunciarem, e o Charlie Cleveland, o próprio criador da franquia, finalmente falou. E ele não só falou, ele realmente abriu o coração dele. E hoje a gente vai entender o que tá acontecendo nos bastidores de Subnautica 2, por que a comunidade entrou em pânico e qual é a real do jogo, qual vai ser o futuro do Subnautica 2. E se você não tá por dentro, deixa eu te explicar. Em 2021, a Krafton, que é a empresa por trás do PUBG, ela comprou a Unknown Worlds, que é o estúdio que cuida e criou o Subnautica. Até aí tudo bem, na época, os próprios desenvolvedores disseram que iam continuar com a liberdade criativa, só que com mais recursos. Só que aí então veio o plot twist. No dia 2 de julho de 2025, a Krafton anunciou a saída dos 3 nomes mais importantes do estúdio. E são eles Charlie Cleveland, que foi o criador da franquia, Max Maguire, que foi o diretor técnico, e Ted Gill, que é o CEO ou era, né, pelo menos, o CEO da Unknown Worlds. E no lugar deles entrou um único cara, o Steve Papoutzis, o cara que liderou o desenvolvimento de Dead Space 2 e Callisto Protocol. E assim, esse cara até tem experiência de mercado, esse não é o problema. O problema é que ele vai substituir 3 pessoas, velho. A Krafton disse que a troca foi para acelerar o desenvolvimento e entregar a melhor experiência o mais rápido possível. Mas espera aí, como eu disse, o Steve pode até ter bastante experiência no mercado, mas o próprio Callisto Protocol foi um jogo que sofreu com isso. Ele teve um lançamento apressado e tiveram sim alguns erros que levaram a críticas pesadas sobre o jogo. Ou seja, não é exatamente o tipo de liderança que tranquiliza uma comunidade que é simplesmente apaixonada por esse jogo. E um jogo que sempre foi mais cuidadoso com detalhes. E aí você já imagina o caos, né, meu irmão? Depois desse anúncio, o Reddit e o Discord explodiram. Teve gente cancelando a lista de desejos do game, teve gente criando teoria de bastidores, falando que os criadores saíram por discordância criativa, gente dizendo acabou Subnautica, descansa em paz, já era, preferia não saber ler. A reação foi tão intensa, mano, que virou assunto. Não só no Twitter, mas também em sites gringos, com posts virais. E pra tentar controlar esse caos, a Unknown Worlds publicou uma carta aberta à comunidade, onde eles basicamente confirmaram as principais dúvidas para tentar aliviar um pouco a preocupação das pessoas em relação ao jogo. E são elas: que o time que desenvolve o jogo continua o mesmo, o foco ainda assim é single player com co-op opcional, não vai ter loot box, não vai ter microtransação, não vai ter passe de batalha ou assinatura. Eles pediram paciência e disseram que o Steve já tá sendo integrado com cuidado, sem mudar a direção do projeto. Só que aí, meus amigos, aí que aconteceu a bomba. O Charlie Cleveland, né, que foi o cara que criou o Subnautica, ele postou no Twitter um texto gigantesco. E cara, é simplesmente impossível você ler o texto e não sentir que tem coisa errada acontecendo. E eu vou destacar aqui alguns trechos. Olha só alguns trechos. Achávamos que a decisão de lançar o jogo era nossa, mas agora está nas mãos da Krafton. Um dos nossos jogos fracassou porque ignoramos o acesso antecipado. Trabalhamos 5 anos em silêncio e nos arrependemos. Saber que não posso mais trabalhar na empresa que fundei dói. Eu não sei pra vocês, mas pra mim tá claro. O Charlie não queria lançar o jogo agora. Ele acreditava no acesso antecipado, na comunidade e na iteração. Mas parece que a Krafton quer acelerar, com ou sem os criadores do jogo. Um ponto que me deixou bem curioso foi o suposto fracasso que ele comenta. No início eu até achei que era o Subnautica Below Zero, porque teve bastante gente que não curtiu mesmo e tal. Só que ele disse que o jogo foi menos jogado que um mod que ele criou no passado. E eu descartei essa ideia e cheguei à conclusão de que ele tava falando de Moonbreaker. E pra ser sincero, eu nem sabia que esse jogo existia. Mas pelo que eu pesquisei aqui, o jogo ficou anos em desenvolvimento, mas foi lançado com uma monetização meio agressiva, sem early access de verdade, e acabou sendo esquecido pela comunidade. E parece que foi nessa época que começou o conflito com a Krafton. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: o Subnautica ainda tá seguro? E pra ser bem sincero pra vocês, eu realmente não sei. Vai depender muito do caminho que a empresa vai tomar. Porque assim, o time técnico, né, o time de arte, design ainda é o mesmo, então na teoria o jogo ainda carrega o DNA da franquia. Só que com a saída dos fundadores, justo na reta final do acesso antecipado, é normal ficar com o pé atrás. Agora, se a nova liderança tentar mudar o escopo, não escutar a comunidade, apressar a entrega ou até mesmo transformar o Subnautica em algo que ele nunca foi, aí as coisas podem sair do controle. O problema é que Subnautica sempre foi uma franquia diferente. Não é sobre combate, não é sobre loot, não é sobre repetição. É justamente sobre descobrir. É sobre olhar pro cenário, sentir medo e achar bonito ao mesmo tempo. É sobre
sobre você estar sozinho no planeta alienígena, com medo, e ainda assim você querer ir atrás e descobrir o que tem por aí. E se a Krafton não respeitar isso, aí a alma do jogo vai se perder. Mas ainda não é o fim. O Charlie mesmo falou, isso não é onde a história termina. E olha, pra ser sincero com vocês, eu acho que o Charlie não vai ficar quieto. Eu particularmente acho bem suspeito e realmente acho que ele vai aprontar alguma coisa no futuro. E na verdade isso é ótimo pro mercado. A gente já viu isso acontecer com Little Nightmares 3, por exemplo. Os dois primeiros jogos foram feitos pela Tarsier Studios, que é quem de fato criou o universo e a vibe da franquia. Só que agora o terceiro jogo tá sendo feito pela Supermassive Games. E aí o que aconteceu? A Tarsier foi lá e anunciou um jogo chamado Reanimal, que é igualzinho Little Nightmares, não tem nem o que falar. Ou seja, o ponto que eu quero chegar aqui é que o jogo continua, mas sem os criadores originais. A comunidade ficou dividida, igual tá acontecendo agora com Subnautica. E se por acaso o Charlie resolver montar um estúdio novo, ou até mesmo fazer um Subnautica, com outro nome é claro, no futuro, eu já tô pronto pra apoiar. E vai ser muito da hora ver isso, mano. Se você é fã da franquia, eu entendo o seu medo, mas eu também entendo o time que ficou lá dentro, trabalhando todos os dias pra fazer esse jogo acontecer. E eles não têm culpa por essa demissão, eles merecem o nosso apoio até. Pelo menos até ver o que vai sair de tudo isso. Só que ao mesmo tempo a gente precisa ficar de olho, mostrar que somos uma comunidade ativa e mostrar pra Unknown Worlds qual é o caminho que a gente quer que o jogo tome. Agora eu quero saber de vocês, comenta aqui embaixo, você vai apoiar esse jogo no lançamento? Vai esperar ele mais um pouco? Ou você vai sair boicotando geral? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e o seu hype se você estiver vendo pelo celular. Não se esquece também de se inscrever no canal e mandar esse vídeo pra algum amigo viciado em Subnautica. Vamos torcer pra dar tudo certo, vejo vocês no próximo vídeo, até lá!